atualizando, eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém? Quantos estiveram aqui no domingo passado, que acompanharam aí a última ministração? Levante a mão assim. Então, domingo passado, meus irmãos, nós falamos a respeito da consagração. Nós vimos o que é consagração. 2026, o ano da consagração. E consagração nós aprendemos que é separar, dedicar. Ou seja, nós separamos, dedicamos algo para Deus. É aquilo que é separado para o Senhor. Separado e dedicado para um propósito maior. E hoje nós vamos adentrar no assunto sobre família. Hoje nós vamos falar de um lugar mais importante que nós temos na nossa vida. Nós vamos falar sobre o lar. E o lar não é apenas um lugar em que nós dormimos, em que nós comemos, em que nós assistimos uma televisão. Não. O lar é muito mais do que isso. O seu lar é o primeiro lugar que você governa. O seu lar é um local de delícias. O seu lar é o primeiro lugar que você exerce autoridade espiritual. E nós vamos falar então sobre isso. Agora, nós precisamos ter a convicção e o entendimento de uma pergunta muito simples. Quem governa o seu lar? O seu lar é governado por você? O seu lar é governado pelas circunstâncias da vida? De acordo com as circunstâncias você reage? O seu lar é governado pelas suas emoções? Abaixa um pouquinho, por favor. Mais um pouquinho. Tira no computador. O seu lar é governado por Deus? Então nós precisamos ter esse entendimento. Quem governa o nosso lar? Eu queria que você guardasse isso no seu coração nessa noite. O seu lar é um local que precisa ser consagrado a Deus. E todo lar que é consagrado a Deus é um lar que prospera. É um lar que avança, é um lar que conquista. Agora, quem não tem um lar consagrado a Deus, é um lar que padece, é um lar que sofre, é um lar que passa por muitas lutas e dificuldades e não consegue avançar, não consegue prosperar por causa dos problemas. Então nós vamos falar a respeito disso nessa noite. E a direção do lar, nós precisamos primeiro ter um entendimento que a nossa vida, a nossa casa, nosso lar, a nossa família, ela deve ter uma direção muito clara, e essa direção deve ser dada por Deus. Deus deve governar o nosso lar. Todos os sistemas de valores, autoridade, propósito, precisam vir do alto, precisam vir do nosso Deus. E todo lar tem uma direção, está caminhando para um lugar. Independente de você escolher de maneira intencional ou não, todo lar está indo para algum lugar. Agora, quando nós estamos com um lar direcionado por Deus, o resultado é muito melhor. E quando nós olhamos para a palavra, lá em Efésios capítulo 5, no versículo 25, diz um princípio fundamental. Diz o seguinte: maridos, amai vossas mulheres, preste atenção, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Percebam que o marido, ele ama como Cristo amou. Então Cristo é o nosso modelo, Cristo é aquele que deve direcionar o nosso lar. Então tudo o que nós fazemos para a glória de Deus e fazemos de acordo com aquilo que o Senhor Jesus direciona para a nossa vida. O problema é que muitas famílias, infelizmente, não estão vivendo um lar direcionado por Deus. Por quê? Porque não estão se consagrando. Um lar que não se consagra, Deus não governa. E é como tentar navegar um navio sem bússola. Todas as vezes que você está sem direção, sem rumo, sem um norte, você vai viver apenas em movimento, mas sem saber para onde está indo. Assim é um lar que não teme a Deus.
Então a direção espiritual do seu lar, ela não é determinada pela sua vontade individual. A determinação espiritual do seu lar, ela deve ser uma submissão coletiva à autoridade do céu, à autoridade divina. E nós vamos ver de uma maneira muito clara nessa noite como nós precisamos colocar e como devemos fazer para ter de fato um lar, uma família consagrada a Deus. E às vezes nós chegamos aqui e muitas vezes nós carregamos palavras malditas, nós carregamos palavras que foram direcionadas a nós de uma maneira equivocada, carregamos crenças, carregamos uma mentalidade que não é aquela mentalidade de Deus. Às vezes carregamos até mesmo uma palavra que veio de um líder espiritual e aquilo tem minado a nossa fé. E hoje nós vamos ver a importância de nós entendermos como nós devemos direcionar a nossa fala, como que nós devemos, dentro do nosso lar, da nossa casa, liberar palavras. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 14, ela conta a história do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei que foi ungido em Israel. O povo de Israel estava clamando, olhava para as nações à sua volta, todas as nações tinham um rei. E eles de maneira equivocada estavam clamando e pediram para o profeta: nós queremos um rei, nós queremos um rei. E eles não precisavam de um rei, eles tinham um Senhor. O rei deles é o Deus de Israel. Por causa da insistência, por causa do pedido deles, Deus então concede o primeiro rei, rei Saul. Um rei que no início andou na presença de Deus, mas depois começou a tomar decisões apartadas de Deus, começou a tomar decisões que não eram direções dadas pelo próprio Senhor. Então Saul, ele está em guerra contra os filisteus, e tem um momento da vida dele, nesse momento de guerra, todos os seus soldados estavam exaustos, cansados, fracos, com fome, precisando de forças para poder continuarem na luta. Só que Saul faz algo que parece piedoso, mas foi desastroso. Ele faz um juramento, ele lança uma declaração, uma palavra que não deveria ser lançada para os seus soldados. E lá em 1 Samuel 14, 24 diz: maldito seja o homem que comer pão até a tarde, até que eu tenha vingado dos meus inimigos. Ouçam bem, meus irmãos, Saul, ele impede que os seus soldados se alimentem até que venha a vingança sobre os seus inimigos. Qual o resultado? Soldados famintos, fracos, exaustos, incapazes de lutar. Tudo isso por causa de uma palavra. Tudo isso por causa de uma fala. Tudo isso por causa de uma declaração de um rei que já não estava mais vivendo segundo a vontade do Senhor. Já não estava mais se consagrando a Deus. Estava fazendo as coisas na força do seu braço, da maneira que ele achava que era correto. Então ele dá esse direcionamento. Só que porém o seu filho Jonatas, ele estava em outro local e ele não ouviu essa declaração do seu pai. E enquanto ele estava por ali, no verso 27 de 1 Samuel, capítulo 14, a palavra do Senhor diz que Jonatas estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a mergulhou no favo de mel e levou a mão à boca, e os seus olhos se abriram. Em uma outra versão diz o seguinte: Jonatas, porém, não sabendo do juramento de seu pai, enfiou a ponta de uma vara num favo e comeu o mel. Depois de comer, recuperou as forças. Jonatas come, recebe força, recebe clareza. Mas quando Saul descobre, Saul estava preso em uma palavra. Por causa de uma palavra, por causa de um juramento que ele não deveria fazer,
ele deseja o mal para o próprio filho, ele deseja o mal para as próximas gerações. Então a palavra do Senhor diz, em 1 Samuel 14:44, diz assim: Saul disse, que Deus me faça isto e muito mais, se Jonatas não morrer. Saul preso nesse juramento, disposto a matar o próprio filho. Agora, o que isso significa? Isso é o retrato de muitas famílias. Famílias que às vezes receberam uma palavra, uma declaração, seja de um pai, de uma mãe, seja de uma autoridade espiritual. Pessoas que receberam às vezes lá na infância, na adolescência, uma palavra do pai que dizia tantas coisas a respeito dela, e essa pessoa ficou presa nessas palavras. Às vezes um pai lançou uma palavra, às vezes o pai agiu de maneira equivocada, com as suas prioridades, com as suas ações, com as suas decisões, e essas palavras, essas atitudes impediram a família de receber a provisão divina. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Palavras malditas, palavras ditas de maneira que não vêm do trono de Deus, impedem a gente de avançar, de crescer e de prosperar. O mel estava ali, tinha brotado, o mel surgiu, o mel foi uma provisão divina, mas de repente, esse homem, esse rei, longe dos caminhos do Senhor, traça um rumo diferente para os seus soldados. Percebam, meus irmãos, aqui o cuidado. Os juramentos pronunciados sem sabedoria, as declarações, as falas pronunciadas sem sabedoria, elas tornam-se muitas vezes prisões que impedem as provisões de Deus. Não porque Deus não deu, mas a provisão já está lá, mas por causa dessas falas, pessoas não conseguem acessar aquilo que deveriam acessar, aquilo que Deus já abençoou. Percebam o contraste. Os soldados de Saul de um lado, exaustos, com fome, fracos, incapazes de lutar, presos a um juramento que não fizeram. E quantas pessoas estão presas em um juramento que não fizeram? Palavras que foram ditas e carregam isso para a sua vida. De um lado, os soldados de Saul exaustos. De um outro, a provisão de Deus. O mel estava ali o tempo todo, estava disponível, era abundante, dava força, clareza para eles. Vocês conseguem perceber o que Deus estava fazendo aqui nesse momento? O que Deus estava provisionando para aquelas pessoas? A provisão estava ali sempre, o tempo presente. Agora, os soldados não avançavam porque eles estavam presos a juramentos equivocados que os impediam de receber. E infelizmente, muitas pessoas estão agindo assim. Simplesmente porque às vezes lá na adolescência, como eu disse, na infância, ou às vezes até mesmo adulto, o pai disse uma palavra porque não tinha sabedoria. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Daqui a pouco nós vamos falar do papel dos pais na consagração dos filhos. Às vezes um pai que declarou: olha, essa família não tem jeito, ninguém vai ser bem sucedido. Às vezes uma mãe que disse: olha, nessa casa ninguém vai ser feliz. Às vezes foi uma autoridade religiosa que te ameaçou, que te falou algo: olha, se você sair dessa igreja e for para outra, a sua vida não vai avançar. Palavras malditas. Às vezes foi até um juramento que você mesmo fez. Às vezes foi até uma crença limitante que você tem na sua vida, que você diz: ah, eu não mereço, eu não sou digno, eu não posso receber a provisão de Deus, eu não posso receber aquilo que Deus tem para mim. Quantas pessoas, meus irmãos, estão vivendo assim, de maneira equivocada, longe do centro da vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus para mim nem para você. A vontade de Deus para mim e para você passa longe disso. Muito pelo contrário.
Quando nós entendemos, quando nós olhamos, quando nós compreendemos que o que Deus está dizendo aqui é totalmente o contrário de uma palavra maldita, de uma palavra que não deveria ser direcionada. Deus está nos dizendo que aquele juramento, às vezes, que foi feito lá por um antepassado seu, esse juramento, ele não pode, direcionar a sua vida. Esse juramento, ele deve ser quebrado. Esse juramento, não pode governar a sua vida. Uma maldição, ela não pode governar a sua casa. Essa maldição, ela precisa ser liberada, cancelada, quebrada na autoridade do nome de Jesus. Uma prisão que precisa ser aberta. E muitos estão vivendo uma exaustão física, espiritual, emocional. Sabe por quê? Porque justamente isso, essa exaustão é frequentemente resultado da falta da provisão divina. Não porque Deus não está dando, mas porque a provisão está lá e a pessoa não acessa por causa de uma palavra. A mente dela, ela olha e fala: eu não posso. Inconscientemente, eu não consigo, eu não sou digno. O meu pai falou, a minha mãe falou, o meu antigo líder, meu antigo pastor falou. Ou seja, juramentos equivocados, crenças equivocadas. Mas, irmãos, o que acontece depois de que Jonatas come o mel? Jonatas, a palavra do Senhor diz então que ele recupera as forças. Ele passa a enxergar com clareza. Todas as vezes que nós recebemos a provisão de Deus, todas as vezes que nós nos consagramos ao Senhor, todas as vezes que Deus tem algo para nós e nós acessamos, nós começamos a enxergar tudo com clareza. Vem força, vem disposição para nós enfrentarmos as batalhas da vida. E no versículo 37 diz o seguinte: então Saul consultou a Deus. Olha só, um rei que tinha intimidade com Deus, agora ele vai consultar a Deus. Quantas pessoas consultam a Deus, mas não recebem resposta? Sabe por quê? Porque não estão vivendo uma vida consagrada. Então Saul consultou a Deus e ele pergunta: descerei após os filisteus? Entregá-los-á na mão de Israel? Porém, Deus não lhe respondeu naquele dia. Saul, enquanto ele estava na presença, fazendo aquilo que deveria fazer, ele perguntava a Deus: Senhor, devo subir contra esse exército? Deus falava com Saul: pode subir, porque eu te darei a vitória. Então Saul estava acostumado a fazer as coisas direcionado por Deus, e de repente ele não mais está fazendo, não mais está se consagrando, não mais está separando a sua vida e fazendo aquilo que ele deveria fazer. Fazia o que vinha na sua mente, o que vinha no seu coração, fazia aquilo que todos acham que deve ser feito, o que a maioria faz. Vou fazer do meu jeito, eu sou rei. Vou fazer da minha maneira, eu sou o pai, eu sou o líder dessa casa. Eu quero fazer da minha vida cuido eu. E quantas pessoas estão assim? Consultam e não tem resposta. Então Saul não recebe a resposta porque Deus é mau? Não, porque Saul estava preso em um juramento que ele mesmo fez. O juramento é: enquanto eu não ter os inimigos, não comerão pão. Vejam a importância de uma declaração. Ele estava preso naquilo que ele falou. Então muitas vezes, se nós não clamamos o sangue de Jesus, se nós não quebramos a maldição, aquela declaração que veio às vezes de diversas maneiras, como eu já disse, nós ficamos presos naquilo. Então nós precisamos exercer a autoridade no nome de Jesus, porque isso aprisiona. Então Saul não recebe resposta e começou a fazer aquilo que não deveria fazer. Mas observe o que acontece com Jonatas. Jonatas disse:
meu pai trouxe desgraça sobre o povo. Olha o que o filho está falando a respeito de um pai. O meu pai trouxe desgraça sobre o povo, exclamou Jonatas. Vejam como recuperei as forças depois de provar um favo de mel. Jonatas vê claramente, Jonatas entende, Jonatas recebe sabedoria, Jonatas recebe força para continuar a batalha, Jonatas recebe a provisão. E aqui, meus irmãos, está a verdade que Deus quer que todos nós compreendamos. Muito claro, quando você se consagra a Deus, quando você ouve a voz de Deus, você recebe acesso à provisão, independentemente daquilo que tenham dito para você. A provisão divina. Você recebe independentemente daquilo que os outros falaram, ou independentemente daquilo que os outros não conseguem acessar. Os soldados acessaram? Não. Por quê? Porque eles ficaram presos a um juramento, a uma declaração. Agora Jonatas não ouviu esse juramento. Jonatas não ficou preso nessas palavras. Então nós não podemos ficar presos em palavras que maldiziam, que aprisionam, que encarceram. Precisamos dar ouvido à palavra de Deus. E nós recebemos isso como provisão, irmãos, não porque nós somos melhor, não porque somos... Não é nada disso. Porque somos dignos, não. Nós recebemos por causa do favor de Deus. Nós recebemos porque Deus é misericordioso. Nós recebemos porque Deus é grandioso, Ele é fiel. E Ele vem com a sua mão, e quebra essa maldição, e vem e nos liberta dessas prisões, e nos tira do cativeiro, e mostra para a gente. Na verdade sempre esteve lá a provisão, mas estávamos refém dela. Sabe, em nome de Jesus, 2026 é o ano da consagração. E eu quero te aconselhar, pastor Vinícius, Marcos Vinícius, ele falou a respeito dos nossos alvos. Se você está conosco e não pegou, não saia daqui sem ter um alvo. O alvo é a bússola. O alvo é aquilo que você vai orar durante o ano. O alvo é aquilo que você vai consagrar a Deus e vai pedir. Tem coisas que Deus vai conceder nesse ano, tem outras que não. E é assim mesmo. E a gente continua orando, buscando a direção de Deus, mas sempre buscando no Senhor. Então toda família, em nome de Jesus, esse ano, que se consagrar, que se dedicar, você vai viver e vai receber as provisões de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. E eu não estou falando apenas de provisão de riqueza material, eu estou falando de uma provisão plena, de uma provisão completa, provisão de alimento, provisão de abrigo, provisão de segurança, provisão de amor, provisão de propósito, provisão de direção para a sua vida. Então os juramentos equivocados que prenderam suas famílias são quebrados em nome de Jesus. Os juramentos, as maldições que seus pais pronunciaram são anuladas em nome de Jesus. As limitações que você acreditava que tinha, elas são removidas e são lançadas fora em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós pertencemos ao Senhor Jesus. A nossa vida é dele. E o pastor Marcos Vinícius, ele disse em Mateus 6,33, o que nós devemos fazer? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós não precisamos temer, porque Deus é o Deus da provisão. Deus é um Deus que direciona. Então, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, a família consagrada a Deus em 2026, não sofrerá falta em nome de Jesus, não sofrerá abandono, não sofrerá de maldição, porque vocês estão presos, não a juramentos equivocados, não na crença dos seus pais, não na crença de antigos líderes, não nas suas crenças mesmo, mas você está preso naquilo que o Senhor Jesus disse, na promessa dele. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas, não são algumas, todas
todas as outras coisas. Jesus, ele deixou muito bem claro, ele deu uma promessa e ele tem cumprido isso após dia. Lá na palavra do Senhor, em Mateus 28:20, ele diz: olha, vocês não precisam temer, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, irmãos, nós não precisamos temer. O Senhor diz que Ele estará conosco, amém? Então creia nisso. Ele é suficiente na sua vida, Ele é suficiente na sua casa. Agora, meus irmãos, nós como homens, precisamos governar a nossa casa, o nosso lar. Aqueles que são casados e possuem filhos, têm um papel preponderante na sua casa, na sua família. Nós criamos os nossos filhos não para o mundo. Nós criamos os nossos filhos com um propósito. Amém, adolescentes? Presta atenção aqui, adolescentes. Se vocês estiverem com o celular aí, desligue, por favor. Preste atenção aqui o que eu não vou falar para vocês. Quando o papai e a mamãe falam algo para vocês, e vocês vão entender, essa palavra é para os pais, mas é também para vocês. Quando o papai e a mamãe falam algo para os filhos, o papai e a mamãe está querendo dar direção para os filhos. Amém? E nós, pais, nós não temos uma responsabilidade apenas biológica e material. Nós, pais, não simplesmente colocamos os filhos no mundo, vamos dar comida, roupa, casa e se vira. Tem pai que acha que isso é suficiente. Eu dou casa, dou comida, dou tênis, dou escola, dou material escolar, tá bom. Não, não. Nós temos outras responsabilidades. Nós temos responsabilidades espirituais. Então, por isso que é muito importante o pai dar direção para a vida do filho. E lá em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 até o 9, nós temos um princípio extraordinário da palavra de Deus. Vejam só. Deuteronômio 6, do 4 até o 9, diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Como que nós vamos amar a Deus? De toda a nossa alma e de toda a nossa força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então nós temos uma responsabilidade, ter essas palavras no nosso coração. Tu as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Primeiro, nós temos uma responsabilidade, pais, amar a Deus acima de todas as coisas. É uma responsabilidade minha e sua. Segundo, ensinar os nossos filhos. Tu as inculcarás. Tu as inculcarás. Quando? Em todo o tempo. A palavra do Senhor fala: assentado, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Isso que nós estamos vendo aqui, irmãos, não é um sistema educacional que muda em todo o governo, em que tem um marketing violento, gasta milhões do dinheiro público, mas não muda. Aliás, tem mudado, infelizmente. Os mais antigos aí sabem. Eu vou fazer 50 anos agora em março. Não se compara o ensino público de quando eu estudei para o ensino de hoje. Eu não estou fazendo crítica aos professores, minha esposa é professora, eu estou fazendo crítica ao sistema. Então, o que nós estamos vendo aqui não é um sistema educacional, o que a palavra do Senhor está dizendo. Aqui é um estilo de vida, é como nós devemos governar o nosso lar, é como que nós devemos viver a vida comum do lar. Então os filhos, eles aprendem conosco, não apenas pelo que nós falamos, mas muito mais pelo que nós fazemos. Então nós fazemos e os filhos repetem. Então você não pode ensinar aquilo que você não vive. Você não pode falar para o seu filho: se consagre no ano de 2026, se você não está se consagrando.
Você não pode falar para o seu filho: olha, você precisa orar, se você não ora. Você não pode falar para o seu filho: olha, leia a Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia no ano de 2026, se você não está lendo. Então nós ensinamos com as nossas atitudes. Então a consagração é o fundamento de toda base espiritual, crescimento espiritual que nós pais precisamos dar para os nossos filhos. E os filhos têm essa responsabilidade também, de aprenderem com os pais. Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Recentemente, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, teve um caso no Paraná, de pessoas que foram subir em uma montanha, e o guia, uma pessoa começou a passar mal, e deixou essa pessoa para trás, e foram subir a montanha. Depois na volta iam pegar essa pessoa ficou desaparecida durante 2 semanas, achavam que até tinha morrido. Um guia que não fez o que deveria ser feito. Imagine essa cena, você em direção a uma montanha, a um monte, mas o guia simplesmente fala para você: olha, segue esse mapa aqui que você vai chegar lá. Agora imagine o guia que não simplesmente fala: olha, aqui está um mapa, se vira, vai. Mas um guia que simplesmente vira para você e fala: olha, pode me seguir, pode me acompanhar. Ano passado, em setembro, nós fizemos o encontro de casais em um hotel fazenda. E nesse hotel fazenda, lá nós fizemos um momento de uma trilha em que nós estávamos acessando uma cachoeira. O guia não chegou para a gente e falou assim: olha, vai. O guia falou: olha, eu vou na frente, onde eu pisar vocês pisam e venham com cuidado. Isso é um guia sábio, um guia que vai direcionando, e assim nós fizemos. O guia foi mostrando o caminho: olha, cuidado com essa pedra aqui, ó, essa pedra é escorregadia. Olha, cuidado com essa outra pedra, que essa pedra está solta. Olha, cuidado aqui, não encosta nessa árvore porque ela está podre. E assim nós fomos adentrando no meio da cachoeira. Um guia que mostra o caminho, um guia que avisa os perigos, um guia que oferece a mão quando alguém precisa de cuidado. Nós somos os guias para os nossos filhos. Então, adolescentes, filhos, os papais são guias para vocês. Sabe por quê? Porque eles se consagram a Deus, já viveram coisas que vocês não viveram. Então quando o papai fala e a mamãe fala: não pegue, não faça, é porque eles estão querendo o quê? Preservar. Eles estão mostrando cuidado, amor, não vá por esse caminho. Então os filhos, eles vão seguir os pais. Por quê? Porque eles vão encontrar o quê? Confiança nos pais. Eles vão ver que os pais são dignos de confiança. Eles vão ver que os pais se consagram a Deus. E todos os nossos filhos não vivem de maneira dissoluta. Eles não devem viver simplesmente com o que vem na mente deles. Eu escolho e eu vou fazer o que eu quero. Não é assim. Nós, pais, precisamos dar destino para a vida dos nossos filhos. E os nossos filhos, eles têm propósito divino, amém? Diga assim: os meus filhos possuem propósito divino, amém? E qual que é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós? Recentemente, no final do ano passado, nós ministramos uma ministração lá em Jeremias 29:11, falando de quais são os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Antes dos planos, vem os pensamentos. E quais são os pensamentos que Deus tem a nosso respeito? Nós falamos sobre isso, mas de maneira aqui muito sucinta. Jeremias fala no versículo 11 de Jeremias 29, ele fala: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais, ou para vos dar um fim e uma
esperança. Então, o Pai Celestial, o nosso Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Cada pessoa, cada filho de Deus tem um propósito, tem um chamado, tem um destino. E nós precisamos entender isso, que nós damos direção para a vida dos nossos filhos, com exemplo, com autoridade, ganhando a confiança deles. Imagine um semeador. Imagine esse semeador que recebeu sementes, às vezes até dos seus pais, sementes preciosas, e de repente ele recebe essa semente, e sementes que foram guardadas, preservadas, com muito carinho, com muito cuidado, mas ele pega essas sementes, e ele começa a lançar essas sementes, é para semear, então tá bom, vou semear. Ele começa a lançar essas sementes, jogar no chão, de qualquer maneira, e ele espera que essas sementes cresçam. Ele vai semear de maneira sábia, sim ou não? O que vocês acham, igreja? Lançar as sementes de qualquer maneira no chão, é sábio, sim ou não? O que é sábio? Preparar o solo é sábio? Remover as pedras é sábio? Tirar as ervas daninhas é sábio? Preparar todo aquele solo com insumos agrícolas é sábio? Isso é o que nós devemos fazer. Remover as pedras, preparar o solo, remover as ervas daninhas, regar de maneira regular, proteger das pragas. Nós temos esse papel. Os nossos filhos são sementes que nós vamos lançar, sementes que Deus nos confiou, sementes que têm um potencial divino. O que é que nós temos feito? O meu trabalho, o seu trabalho, não é forçar as sementes a crescerem, não é obrigar a semente a crescer. O meu papel, o seu papel como pai, é criar condições seguras para que os filhos possam crescer. E as condições seguras, certas, são o quê? É um lar onde Deus governa, é um lar onde Deus é honrado, é um lar onde a oração é praticada, é um lar onde a Bíblia é estudada, é um lar onde o amor é demonstrado, é um lar onde a fé é vivida na prática. É isso que Deus espera de nós. Nós estamos lendo a Bíblia durante esse ano, muito light, muito tranquilo, sim ou não? Está sendo muito gostoso e prazeroso, sim ou não? Quantas coisas maravilhosas, mas precisamos fazer algo. Já tenho falado com o Caleb e ontem eu conversei isso com ele. Filho, o que você leu? E ele falou comigo o que ele tinha lido. E eu fiz uma pergunta para ele: o que é que você tira de prática daquilo que você leu? A Bíblia não é um livro apenas para ser lido. A Bíblia é um livro para nós refletirmos. Então, quando você estiver lendo, pare e reflita: como eu posso aplicar isso que eu estou lendo na minha vida? Então, um lar que avança, um lar que cresce, as condições certas para os seus filhos crescerem e prosperarem, é isso que eu acabei de falar. Essa é a vontade de Deus para os pais que querem que os seus filhos cresçam com um propósito divino. Agora, irmãos, também nós temos e precisamos ter esse entendimento do que é um casamento, porque tem muitos pais que não estão vivendo de fato um casamento. Casamento não é um contrato legal, casamento não é apenas um arranjo social, casamento é uma aliança sagrada, e aliança, ela não se quebra por motivo, aliança, ela deve ser eterna. A palavra do Senhor diz,
Lá em Malaquias 2,14, preste muito bem atenção, o que a palavra do Senhor diz. Porque o Senhor, preste atenção, porque o Senhor foi testemunha. O Senhor foi o quê? Testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sobre ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Fez uma aliança, não diante da testemunha lá que você convidou, dos seus parentes, sua avó, sua tia, seus primos, mas aqui nós temos uma testemunha. Todo casamento, Deus é testemunha. Deus está lá para abençoar, Deus está vendo. Então não se quebra uma aliança, Deus é testemunha e é parte dessa aliança. E nós precisamos ter esse entendimento, qual que é o modelo de Deus? Primeiro, qual é o papel de um homem no casamento? Lá em Mateus 5, aliás, Efésios 5, do 25 ao 27, nós vamos ver qual é o modelo. O que nós, homens casados, devemos fazer, ou aqueles que um dia se casarão, devem viver. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por uma lavagem de água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, como gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Preste atenção, homens. Cristo amou a igreja, sim ou não? Cristo esperou a igreja ser perfeita para amá-la? Não. Eu e você não precisamos esperar a esposa fazer tudo perfeito para nós a amarmos. Aqui está sendo dado uma direção, devemos amar como Cristo amou. Cristo se entregou por ela. Cristo não pediu, olha, igreja, se entregue por mim primeiro, porque eu vou morrer por vocês. Não, não. Nós devemos nos entregar primeiro. E às vezes as pessoas falam, o dia eu não faço porque ela não faz. Eu não faço porque é sempre assim. Eu não faço porque ela não merece. Cristo amou, Cristo se entregou. E preste atenção, aqui tem uma palavra que nós homens precisamos vestir a carapuça, muitos de nós. Hoje nós estamos vivendo tudo o contrário. Hoje nós estamos vendo a mulher santificando o lar. É a regra. Hoje nós temos mais mulheres dentro das igrejas do que homens. Geralmente as mulheres vão para Cristo e elas ficam lutando, pagando um preço pelo casamento. Aqui nós vemos que a mulher, não é ela que santifica o lar. O homem santifica o lar. A mulher que crê, a palavra do Senhor também vai dizer que ela pode santificar o lar. Mas aqui o modelo que nós estamos vendo é, Cristo santificou a igreja. Então nós homens é que vamos santificar o nosso lar. Nós homens é que vamos transformar o nosso lar. Nós homens é que vamos purificar o nosso lar. Nós homens é que vamos elevar o nosso lar. É o que a palavra do Senhor diz. Então Cristo, o que ele faz? Ele apresenta a igreja gloriosa. Nós homens também vamos apresentar, exaltar o nosso lar, a nossa casa, a nossa esposa de maneira gloriosa. Não com diminuição. Não com, palavras torpes. Não com falta de sabedoria. Não com ignorância. Não foi isso que Cristo fez? Maridos, este é um modelo para nós. E as esposas? Paulo também dá a direção. Efésios 5, do 22 ao 24. Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos, como ao Senhor,
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Preste atenção aqui. Aqui nós precisamos ter o entendimento do que é sujeição. Sabe por que muitas mulheres não se sujeitam? Porque muitas vezes o marido é um tirano. A submissão é para uma pessoa que a ama. A submissão é para uma pessoa que está disposta a morrer por ela. Então a submissão aqui das mulheres é uma submissão a alguém que se sujeita a Cristo, alguém que se entrega por ela, que a ama e que a santifique. E é uma sujeição para ambos mútua, porque ambos se sujeitam a Cristo, tanto o homem quanto mulher, ambos se sujeitam a Cristo. E é isso que nós devemos fazer, porque quando o homem, ele ama, ele se entrega, ele está disposto a morrer, uma mulher sábia, que edifica o lar, o que ela faz? Ela se sujeita. Ela vai viver a vida comum do lar. Ela não vai ter dificuldade em saber que o homem, o marido, ele quer o melhor para o lar, ele quer o melhor para casa, ele faz tudo de acordo com a palavra do Senhor. Ele é um homem que se consagra. Então um homem que se consagra a Deus, ele tem autoridade espiritual. Agora um homem que não se consagra, muitas vezes ele quer submissão, mas não tem, porque ele não é consagrado, ele não é separado para Deus. Ele quer viver a vida mais ou menos. Vai na igreja o dia que quer, ora o dia que dá vontade, lê Bíblia quando ele acha que deve ler. Isso não é sábio. Isso não é viver uma vida de consagração, homens. Eu e a Valéria, nós nos conhecemos desde os 12 anos, pastora Valéria. Os meus olhos brilharam, eu era um adolescente, quando ela morou do lado da minha casa, assim, mudou para o lado da minha casa, meus olhos brilharam por ela. Só que eu era um adolescente. Com 18 anos começamos a namorar. E nós começamos a namorar, aconteceu algo engraçado. Nós fomos dançar, e ela pisou no meu pé. Estávamos dançando. Primeira vez que a gente foi dançar, primeiro beijo. Casamento, irmãos, ele precisa de ter essa sintonia. Como nós ainda não tínhamos sintonia, como nós ainda não tínhamos conhecimento um do outro, eu fui para um lado, ela foi para o outro, pisou no meu pé. Casamento não é assim. Um para um lado, outro para o outro. Casamento precisa de harmonia. A esposa vai dançar com aquele que está direcionando. Numa dança, quem direciona? O homem? Sim ou não? O homem conduz. Assim é o casamento. O homem conduz porque ela confia no marido, ele sabe que ele está conduzindo ela para o melhor lugar, com a melhor direção, então tudo flui. Tudo vai sendo tranquilo. Agora, se a mulher não confia, se o homem não exerce o seu papel, ele quer fazer de qualquer maneira, aí sabe o que acontece? Começa a ir um para um lado, começa a ir outro para o outro. Casamento é assim, ambos se movimentando em harmonia, movimento harmônico, sintonia. Sabe, casamento não é um relacionamento de dominação. Não é um dominando sobre o outro. Ó, o pastor falou, agora eu sou o cabeça. Ei, você não entendeu nada. Sabe, o amor, ele deve se governar. O marido lidera com amor. A esposa segue com confiança. Tudo flui, tudo é tranquilo. Ambos se sujeitando um ao outro e se sujeitando ao Senhor.
tudo flui, tudo é leve. Ambos em sintonia com Deus, ambos em consagração a Deus. É isso que nós devemos viver. É isso que Deus espera do casamento. Então, quando ambos se consagram a Deus, é lindo, é maravilhoso, tudo é harmonioso. É uma expressão do amor divino, amor de Deus. Então, meus irmãos, quando nós consagramos o nosso lar, a nossa família, a nossa casa ao Senhor, sabe, nós estamos alinhando o propósito da família, propósito divino, ambos buscando a mesma direção, ambos no mesmo caminho. Amós 3,3 diz: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? A resposta é não. Não tem como andar, não tem como, sabe, não vai. É como um barco, ambos precisam estar remando na mesma direção. Casamento é isso, precisa estar na mesma direção, ambos na direção de Deus, ambos buscando o Senhor, ambos se consagrando a Deus. Porque senão, irmãos, o barco se move, mas não avança, fica parado, não chega no destino que Deus tinha preparado, fica em círculo muitas vezes. Está em movimento? Tá, mas por que não avança? Porque está faltando consagração. Então, em nome de Jesus, que você possa consagrar o seu casamento esse ano, que o seu casamento seja um lar de delícias, que o seu casamento, o seu lar, a sua casa seja um local em que vocês tenham prazer em voltar, que o homem tenha prazer em voltar, que a mulher tenha prazer em voltar, que a mulher possa esperar com sabedoria o homem na hora de voltar para casa, que os filhos sejam filhos amorosos, sejam filhos que estão sendo, sabe, direcionados com amor e com carinho. Porque um lar que é assim, Deus promete o que? Unidade, Deus promete força, Deus promete frutificação, promessas do Senhor. Porque quando nós andamos debaixo disso, duas pessoas, sabe, a palavra do Senhor é claro, em unidade de propósito, nada pode deter. Então, quando nós andamos disso, nós teremos o quê? Um lar saudável, frutos que vão produzir filhos saudáveis, emoções saudáveis, influência na vida do lar positiva, que vai fazer o quê? Vai impactar o reino. Essa é a vontade do Senhor. Mas você pode estar pensando assim: ah, pastor, o senhor não sabe como é que é meu lar, o senhor não sabe da estrutura que eu vim. Meu lar foi um lar totalmente disfuncional. Meu lar foi um lar que todo quebrado. A minha família é uma família onde teve divórcio, infidelidade, é uma família de abusos, de abandono, de ressentimento, de falta de perdão, toda quebrada. Não consigo amar. E muitas pessoas podem pensar isso: minha família está quebrada e não tem jeito, ela foi toda desmantelada, não há restauração para isso. Sabe, meus irmãos, guarde isso no seu coração: não há uma família tão quebrada que Deus não possa restaurar. Não há uma família quebrada que Deus não possa restaurar. Você só precisa o quê? Consagrar a sua família ao Senhor. Consagre o seu lar, consagre a sua casa, consagre a sua família. E aqui eu quero explicar muito bem. Às vezes pode ser que você esteja aqui e você seja uma da sua família. Isso basta. Amém? Isso é suficiente. Às vezes você pode estar pensando: meu marido não está aqui, minha esposa não está aqui, meus filhos não estão aqui. Ei, uma pessoa é suficiente. Amém? Sabe por que uma pessoa é suficiente? Porque quando você se consagra a Deus, você muda. Quando você muda o seu lar, você muda a sua casa, você muda a sua família. Porque à medida que você permite Deus transformar a sua vida, as coisas começam a ser mudadas e transformadas, a dinâmica muda. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação
da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você muda, quando você se transforma, você experimenta a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a vontade do Pai. A Bíblia diz, e Jesus ele conta essa parábola do filho pródigo, é uma palavra muito poderosa que nos ensina, sabe, de uma maneira muito contundente. Essa passagem, ela revela muitas coisas para nós. Ela revela de um filho que foi embora, um filho que pediu a herança antes do tempo, um filho que gastou de maneira dissoluta tudo o que não deveria gastar. Pega o dinheiro do pai, o pai vivo, e vai gastar com prostitutas, vai gastar na farra, na gandaia, torra tudo que tem. O pai do outro lado poderia dizer: olha, esse nunca mais eu quero ver, esse não merece, esse é um filho que eu não vou fazer mais nada por ele, é um filho que não merece o meu amor, é um filho que não merece, porque ele me decepcionou, ele me deixou, ele me abandonou, ele foi embora, ele largou tudo, eu nunca vou perdoá-lo, eu nunca vou restaurá-lo. Isso é um pai consagrado? Isso é um pai que ama a Deus? Não, muito pelo contrário. Mas pais, às vezes, colocam um jugo, peso sobre a vida dos filhos, porque tomaram uma decisão errada e equivocada, e não querem mais saber, não conversa mais com o filho, e vive uma vida totalmente. E às vezes, irmãos, aqui nós podemos pegar com essa conjectura, porque aqui nós estamos vendo um pai, representando ali um pai celestial que nos perdoa, que nos aceita, que nos restaura. Isso a gente pode trazer para a nossa vida, para qualquer área. Isso pode ser uma esposa com o esposo, isso pode ser com o pai com o filho. Ele não merece, ele não é digno. Isso não é de uma pessoa consagrada. Agora, esse pai, ele não fez isso. Esse pai, a Bíblia diz que ele ficava procurando no horizonte o filho voltando. Todos os dias, no final da tarde, ele ficava olhando para ver se o filho estava voltando. E a Bíblia diz que esse filho, um dia, ele aparece no horizonte. Ele volta sujo, fedendo. Estava cuidando de porcos, comendo comida de porcos. E o que esse pai fez? Corre ao encontro do filho, abraça o filho, beija o filho, restaura o filho, coloca anel, coloca sandália, dá vestes novas. E é isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos fazer. Se você um dia foi abandonado, se você um dia foi traído, se você um dia recebeu feridas sobre a sua vida, não carregue isso sobre a sua vida. Escolha amar, escolha perdoar, escolha restaurar o seu lar, a sua casa. Não é fácil, irmãos, mas isso é o lar de uma pessoa consagrada. O meu lar, a minha família, a minha casa passou por um momento de desestruturação. Quando eu tinha 18 anos, comecei a namorar com a pastora Valéria. Os meus pais se divorciaram. E para variar, aquilo que muitas vezes nós vemos no dia a dia. Um homem mais velho, se divorciando, se juntando com uma mulher mais nova. Foi isso que aconteceu lá na minha casa. E aqui eu quero dizer, porque hoje nós estamos vivendo nesse contexto de famílias, de lares, que muitas vezes estão vindo de um divórcio. Pessoas que hoje estão aqui, que estão no segundo casamento. E nós precisamos ter um entendimento para que a gente não erre novamente. Para que a gente não viva uma vida, sabe, de separação, de quebra de aliança novamente.
Os meus pais se separaram. E o que meu pai fez? Esqueceu que tinha filho. Abandonou os filhos. Só que Jesus entrou na história. Meu pai não tinha Jesus. Deus foi ganhando os meus irmãos, me alcançou. Um dia, eu fui até meu pai, liberei perdão para ele, pedi perdão para ele. Eu nunca tinha visto meu pai chorando, nunca. Aquele dia eu vi um homem chorar, pedindo perdão, falando de como estava arrependido. Só que ele falava, não tem mais jeito. Eu falava, pai, tudo tem jeito, até para a morte tem jeito, porque se Deus entrar na história, Ele ressuscita o morto. Sabe o que aconteceu? Jesus alcançou a minha mãe. Aquele homem que foi embora de casa ficou doente. Sabe quem cuidou dele? A minha mãe. Porque ela é boa? Não. Porque ela consagrava o lar. Porque ela entendeu que mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque ela entendeu que sem perdão, ela não pode ser perdoada. Perdoar é sábio. E o que é que nós devemos fazer então para ter um lar restaurado? Vou dar de maneira muito prática para você, mas antes de eu entrar nessa maneira prática aqui, eu quero que você entenda algo. Às vezes hoje nós temos pessoas aqui no nosso meio, como eu disse, que estão às vezes no segundo relacionamento. Queridos, não existe ex-filho. Não existe ex-filho. Você conheceu essa pessoa com filho? O filho é para a vida inteira. Não existe escolha entre eles ou eu. Não existe. Filho é para a vida toda. Não tem como. Então o pacote vem junto. Por isso que nós falamos, olha, a primeira coisa que eu falo quando as pessoas vêm me procurar, falando que quer casar, e quando eu sei que tem filho, primeira coisa que eu falo, você sabe do pacote? Você está disposto a carregar esse pacote para a vida inteira? É algo que nós precisamos. Então, quando é um relacionamento em que as pessoas têm filhos de um lado e do outro, é muito mais difícil do que um casamento que a pessoa casou, permaneceu casado. É muito mais difícil. Mas é possível. É possível se você viver um lar consagrado, um marido que vai edificar a casa. Então, como que nós fazemos de maneira muito rápida e prática? Primeiro, aquilo que nós já falamos. Primeiro, você precisa se consagrar a Deus. A sua vida, a sua casa, a sua intimidade com Deus. Restaura primeiro a sua consagração com Deus. Segundo, perdoe. Perdoe. Perdoe aqueles que te feriram. Perdoe aqueles que te magoaram. Perdoem, porque o perdão não é para quem merece. Perdão é para quem fez algo que te feriu. É simples assim. Mateus 6, do 14 até o 15, fala sobre o perdão. Se nós perdoamos, nós seremos perdoados. Simples. Segundo, peça perdão. Você fez algo por alguém? Você magoou alguém? Você feriu alguém? Vai lá e peça perdão. Não um remorso. Não chegar lá com perdão. Tem gente que pede perdão assim: olha, me perdoe, mas eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Isso não é perdão. É sem justificativa. Me perdoe. Eu fiz o que eu não deveria fazer. Eu te magoei, eu te decepcionei, eu te traí. Me perdoe, eu não fui um homem de Deus, eu não fui uma mulher de Deus. Me perdoe, eu fui, sabe,
Me perdoe, simples assim. Perdoou, vida que segue. Não perdoou, você fez a sua parte, você está livre. O perdão te liberta. O perdão te libera para você prosperar. Quantos querem prosperar? Amém. Quarto passo: ame incondicionalmente. Amar incondicionalmente. O próprio nome já fala. O que é um amor incondicional? É um amor que não é condicionado a algo. Fez, eu amo. Não fez, eu não amo. Não. Ame incondicionalmente. Sem condições, sem expectativas, sem recompensa, sem reserva, sem esperar algo em troca. Ame de maneira incondicional. Por que nós devemos amar? Porque a palavra do Senhor diz e descreve como deve ser o amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se vangloria. Eu quero perder um tempinho aqui. O amor não arde em ciúmes. Gente, não tem relacionamento que vinga, que dá certo, que a pessoa é ciumenta, não confia, desconfia até da sombra. O amor não arde em ciúmes. Onde você está? Liga aí, deixa eu ligar de vídeo aí, onde você está? Misericórdia. Não flui, isso não é de Deus não. O amor não arde em ciúmes, não se vangloria. Agora, deixa eu falar algo aqui. Às vezes tem pessoas que são assim, principalmente as mulheres, porque o camarada não dá exemplo. O camarada não dá o respeito. O camarada não é digno de confiança. O amor não se ensoberbece. O amor não se comporta inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses. Olha só. O amor não procura os seus interesses. Simples assim. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E o quinto passo: o amor, um lar restaurado, precisa de perseverança. Diga assim: em 2026, o meu lar é consagrado ao Senhor, e eu vou perseverar até o fim. A restauração, irmãos, ela não é um processo de mágica. Imagine um vaso quebrado. Deus, ele não faz mágica. Quebrou, está aqui outro novo. A Bíblia diz que o Senhor, ele pega aquele vaso quebrado e vai fazer um vaso novo. Mas esse vaso novo precisa de passar pela mão do oleiro. Leva tempo, não é mágica. Isso fala de perseverança. Continue dia após dia. Continue, persevere em oração, persevere na leitura da palavra, continue amando, continue orando, continue confiando em Deus. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desistirmos. Persevere, vá até o final. Então, em nome de Jesus, que você possa viver isso. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, sabe, se você está sofrendo, se você tem vivido conflitos, se você tem sentido dor, se você tem vivido momentos de separação, que o Espírito Santo possa entrar na sua vida, possa governar a sua vida, e todo esse sofrimento que você já passou, seja deixado para trás, seja parte da sua história que ficou para trás, porque Deus entra na sua vida, e Deus governa, Deus muda a sua história. Deus ouve o seu clamor, Deus ouve o seu choro, Deus ouve o seu sofrimento, mas confie no Senhor. Deus diz: eu vou restaurar, se consagre a mim, eu vou curar, eu vou trazer paz, eu vou trazer aquilo que você está buscando. Você só precisa confiar. O nosso Deus é um Deus que é especialista em restauração. Ele muda todas as coisas. E às vezes você pode estar pensando: mas eu fui um péssimo pai, abandonei meus filhos, igual o pastor falou ali, estou no segundo casamento, terceiro casamento, sei lá quantos casamentos. Ei, se consagre a Deus, porque se você se consagrar a Deus, Deus muda o seu coração,
e é possível você resgatar a vida dos seus filhos. Os seus erros, eles não definem o seu futuro. O que define o seu futuro é a sua atitude de hoje, é a partir de agora, é como você decide viver. Então você pode ser transformado através da consagração ao Senhor. É possível você amar os seus filhos, é possível você ser diferente, é possível seus filhos serem restaurados, é possível você curar através da cura que você recebe de Deus. Tudo começa com a consagração. Às vezes, você pode ser um filho que foi ferido. Você está aqui e está falando, tudo isso aí, pastor, parece que foi a minha vida, a minha história. Veio um lado totalmente disfuncional, ferido pelos meus pais. Recebi palavras de maldição, falou que eu nunca ia dar em nada. Eu conheço pessoas que vivem isso até hoje, gente. Pessoas que foram amaldiçoadas pelos pais. Os pais disseram, você não vai dar em nada, você não presta. Nunca virou nada, sabe por quê? Porque ficou preso num juramento que não deveria ficar. Mulheres que receberam palavras do pai, você é uma safada, você é uma vagabunda, você nunca vai casar, você vai ser uma prostituta, e vivem dessa maneira, sabe por quê? Porque estão presas em um juramento, numa palavra que não vem da parte de Deus. Então, se você é um filho que carrega isso sobre a sua vida, deixa o Espírito Santo, se consagre a Deus e deixa Deus te curar, deixa Deus te transformar, deixa Deus quebrar o ciclo sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Porque quando você quebra o ciclo, irmão, você se transforma, você é curado e você pode curar outros, você pode curar a sua família. Hoje eu posso estar falando aqui para casais, às vezes, que estão divididos. Estão vivendo dentro do mesmo lar, debaixo do mesmo teto, mas está um remando para um lado, outro remando para o outro, direções opostas. A dança não é harmoniosa, cada um para um lado. Sabe, o Espírito Santo, ele manda te dizer que há esperança para você, há esperança para o seu casamento. Vocês só precisam de fazer algo muito simples. Os dois se consagrem a Deus, busquem a Deus. Porque se ambos permitirem que o Senhor mude, transforme, tudo vai ser diferente. O amor, ele volta, sabe, o lar é restaurado, tudo muda. Amém, meus irmãos? Então, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada família da Iboeste, famílias restauradas, vocês serão curados, restaurados, famílias unidas, famílias abençoadas em 2026, famílias que vão ter a provisão do Senhor sobre a sua casa e nada vão faltar, nada vai faltar. E vai faltar, não vai faltar, não é porque você é bom, não é porque você é digno, como eu falei, não vai faltar é porque você pertence a Jesus, porque você é consagrado a Ele. E Jesus é especialista em consagração. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fabrício, coloca aquela imagem, por favor, aí. Você que está do lado do seu familiar, abrace ele aí, abrace ela. Nós vamos fazer uma oração agora. Essa oração que está aqui, ó, nós vamos declarar todos nós em uníssimo som. Amém? Eu vou contar até 3 e nós vamos ler. Você vai declarar essa oração sobre a sua casa. No 3, em nome de Jesus. Amém? No 3. 1, 2, 3. Pai celestial, venho diante de Ti em nome de Jesus, trazendo minha família. Consagro meu lar a Ti, consagro meu casamento a Ti, consagro meus filhos a Ti, quebro todo juramento equivocado que foi pronunciado sobre a minha família, quebro toda maldição que foi estabelecida, declaro que minha família pertence a Jesus, que meu lar é um lugar onde o Senhor é honrado, que meu casamento é uma aliança sagrada,
que meus filhos são criados para o reino. Capacita-me a amar como Jesus amou. Capacita-me a liderar com sabedoria. Capacita-me a criar filhos para o teu propósito. Restaura o que foi quebrado. Cura o que foi ferido. Transforma o que foi perdido. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos? Família restaurada, família consagrada ao Senhor, essa é a vontade de Deus. Agora você pode estar aqui pensando e se perguntando: pastor, esse chamado para consagrar o lar, como que é isso? Essa consagração que o Senhor nos propõe, nos convida para uma consagração e para algo extraordinário, não algo comum. Como eu disse, a consagração, meus irmãos, consagrar o lar a Deus é consagrar tendo esse entendimento que o Senhor tem o melhor para nós. Consagrar o lar fala de uma dedicação de maneira contumaz, todos os dias, em todo o tempo, sabe, vivendo a vida comum do lar em todo o tempo. E essa consagração que o Senhor nos chama, não é um convite para os perfeitos. Esse convite que Deus nos faz para consagrarmos o nosso lar a Deus, é um convite para os que estão dispostos. Quantos estão dispostos aqui? Dispostos a mudar, dispostos a amar, dispostos a confiar em Deus, consagrando o lar. Porque quando você consagra a sua vida a Deus, algo extraordinário acontece. Primeira coisa, nós já falamos aqui, você muda. Deus entra dentro do seu coração e transforma aquele coração que um dia foi de pedra e transforma em um coração de carne. E através da sua mudança na sua vida, o Senhor transforma o seu lar, a sua família. E à medida que Ele transforma a sua família, Ele transforma a sua igreja. À medida que transforma a igreja, Ele transforma uma cidade. E à medida que transforma uma cidade, irmãos, transforma-se uma nação, transforma-se o mundo. Tudo começa com uma pequena mudança, com uma pequena consagração, que para muitos parece ser tão distante. Sabe, irmãos, consagrar o ano não é apenas hoje, não é apenas mês que vem. Como eu disse, não é apenas o dia que você tiver vontade, não. Todos os dias. Buscar a Deus todos os dias, dedicar a Deus todos os dias, dedicar os seus pensamentos, dedicar tudo. É isso que Deus espera de nós.